Salve rapaziada, bem-vindo ao meu canal do YouTube, esse é o primeiro vídeo. E nesse vídeo eu quero introduzir um pouco sobre a minha história e um pouco de como eu cheguei até aqui, além da gente falar um pouco sobre o intuito desse canal. Primeiro de tudo, agradecer por você estar assistindo meu vídeo, tá? Isso é muito importante pra mim, é o primeiro passo que eu tô dando aqui no YouTube e eu espero que eu consiga agregar o máximo possível pra você. E já puxando um pouco o gancho do principal objetivo do canal, é poder trazer conteúdo sobre treinamento, musculação, nutrição, tudo que permeia o mundo fitness, com um objetivo muito claro de te ajudar da maneira mais sincera a você colocar o shape. Eu digo isso porque, bom, na minha época não existia tanto conhecimento como existe hoje. E se tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, é ser aquele cara que eu gostaria que alguém tivesse sido comigo. Ou seja, lá no meu começo, quando eu queria mudar de vida, quando eu queria entrar pro meio fitness, eu ter tido a ajuda de alguém que disponibilizasse conteúdo de maneira gratuita, direcionada, baseada em evidências e com muita experiência, né? E aí, esse é o meu objetivo com esse canal, poder prover esse tipo de conteúdo pra ti. Então, espere muito conteúdos que são práticos sobre minha vivência, muito embasados em teoria também, porque eu acho isso muito importante, mas sempre com um objetivo, um direcionamento muito claro, te ajudar da melhor maneira a você colocar um shape. Esse é o meu objetivo. Então assim, quem que é esse maluco? Por que eu deveria confiar nele? Cara, bom, basicamente eu vou contar um pouco a minha história e você decide se você confia em mim ou não. Basicamente eu tô em busca de melhorar o meu físico, de ter um físico estético há pelo menos 10 anos. Eu vim de uma infância com obesidade, onde eu tinha um ambiente totalmente obesogênico. A gente em casa sempre tinha muito biscoito, muita guloseima, muito fácil disponível e em grande quantidade. E com o tempo eu fui ganhando muito peso, né? E eu cheguei a um ponto onde eu tinha obesidade. Fora a predisposição genética que eu sempre tive, né? Minha família tem muitas pessoas com obesidade. Então, decidido a querer mudar, eu comecei a estudar, assim, mesmo que de forma extremamente amadora, que era o que a gente tinha disponível, como eu tinha falado. O que eu tinha de disponível eram vídeos no YouTube, como por exemplo o Scarpelli ou mesmo o Léo Stronda, que apesar de ter uma vivência muito boa do meio, eles não tinham aquele conhecimento técnico, aquela realmente um conhecimento para poder passar para alguém e aprender a como ter um shape muito bom. Mas eu fui na raça, né? Então eu comecei a correr de madrugada, praticar boxe, shadow boxing, né? Que é sozinho ali e tal. E fiz luta por muito tempo também. E tudo isso me ajudou a emagrecer. Mas eu não estava satisfeito com o meu shape. Eu estava magro, mas eu não tinha um fio de músculo. Eu estava frango. Mas eu acho que faz parte do processo, né? Assim, ainda mais para quem não fazia musculação, você primeiro emagrecer e depois começar a criar massa muscular, né? E aí depois disso eu entrei na academia, comecei a treinar sem conhecimento algum, mas sempre dando o meu melhor dentro da academia, né? E, bom, com o tempo fui adquirindo conhecimento, entrei na faculdade de nutrição, comecei a ter acesso a informações de maior qualidade sobre treinamento, como por exemplo, conhecimentos com Caio Botura, e com o tempo eu fui evoluindo meu físico, até o ponto onde eu achei interessante começar a me desafiar um pouco a mais. Então eu decidi competir no fisiculturismo. A minha primeira experiência no fisiculturismo não foi das melhores, né? Foi uma preparação muito punk, né? Eu tive que fazer, cara, fase final, eu fazia quase 3 horas de cardio por dia, escada, 0 carbo, mas eu fiquei muito seco, né? Então, assim, talvez tenha sido necessário para eu aprender o que fazer e o que não fazer dentro de uma prep. E foi frustrante porque, assim, eu fiquei com o melhor físico da minha vida, mas eu não me coloquei muito bem, né? Não fiquei bem colocado dentro do campeonato. E é claro, eu era adolescente, eu devia ter meus 19 anos ali, e então não soube lidar muito bem com isso. Hoje em dia eu acredito que eu não ligaria muito, mas me serviu de incentivo para aprender cada vez mais, melhorar mais, saber por que eu não fiquei com um físico bom o suficiente, né? E aí depois de alguns anos treinando forte, acumulando massa muscular e aprendendo um pouco mais sobre o processo de pré-contest, eu decidi competir pela segunda vez, né? Dessa vez com um físico muito melhor, né? Eu diria muito mais cheio, com muito mais massa muscular, sofrendo bem menos, né? Ainda tive um sacrifício muito grande, eu realmente tenho uma certa dificuldade em secar, mas esse foi o físico que eu consegui, né, na minha segunda competição. Eu fiquei muito satisfeito. Atualmente, eu tenho focado muito em preparação de atletas e nos meus próprios pacientes, sempre entregar o meu máximo para eles. Talvez, quem sabe, voltar a competir mais pra frente, ainda não sei. Basicamente é isso. Hoje eu sou nutricionista, já formado há 3 ou 4 anos, já perdi as contas. E o meu foco sempre foi e sempre será melhora da composição corporal. Eu nunca tive vontade de ser aquele nunca tive vontade de ser nutrifuncional, que, beleza, a gente tem que promover a saúde, mas onde o foco principal é saúde e por aí vai. Não. Meu foco é shape. Eu sempre gostei
disso, deixar as pessoas com um físico bonito, deixar as pessoas com autoestima alta novamente, né? Esse foi um dos maiores relatos que eu tenho dentro da consultoria, ter de volta a autoestima, não ter vergonha de tirar a blusa. Então esse é o meu principal objetivo hoje como nutricionista, é continuar, né, perpetuar esse comportamento. E hoje eu decidi criar esse canal no YouTube com o objetivo claro de disseminar o máximo de conhecimento para ajudar o máximo de pessoas a colocar o shape. Então é isso, espero que vocês gostem, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pra cima.